Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos retomar nossas aulas de química. Nós passamos pelo aquele processo de cálculos químicos, né? Pegamos lá átomos, fizemos uma configuração dos átomos, fizemos uma aula de análise imediata, né? Como que é a configuração da matéria. A matéria passa por átomos, moléculas, substâncias, mistura homogênea, mistura heterogênea. Aí nós, aqui do Superato Educacional, espaço virtual, achamos melhor dar ao aluno a primeira base de cálculos químicos, dizendo para ele o que é mol, dizendo para ele o que é massa atômica, dizendo para ele o que é massa molecular, fazendo aqueles cálculos do 6 vezes 10 a 23, a constante, né? Que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23, e fizemos todo aquele processo. Agora nós vamos retomar a atividade química do átomo especificamente, trabalhando com os níveis de energia, elétrons, números quânticos, ligações químicas e, claro, tabela periódica. Alunos, nós temos uma aula de tabela periódica aqui fantástica, que você vai se surpreender e vai dizer: nossa, nunca tinha visto dessa forma, nunca aprendi desse jeito. Pois é, nós vamos ensinar para você o que é potencial de ionização, eletronegatividade, raio atômico, passando por todas as configurações do átomo em seus níveis de energia, ao mesmo tempo criando, né, a situação de ligação química, como ligação iônica, ligação covalente, tudo mais agora nessas aulas de química, tá certo? Nós temos 3 notas aqui de atividade química, certo? Do átomo, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a atividade do átomo está intimamente ligado com os níveis de energia, com as camadas eletrônicas. E nós vamos ver todas elas aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, os elétrons possuem energia e essa energia depende da distância que ele está do núcleo. Maravilha! Olha só, nós falamos que o átomo era formado por prótons. Deixa eu fazer um rascunho aqui, né? O átomo era formado por núcleo e eletrosfera. Lembra, alunos, na nossa aula de química? O núcleo era formado por prótons e nêutrons, lembram? Ótimo, maravilha. E a eletrosfera por... fazer um rascunho aqui bem grosseiro. Falamos isso numa aula de química, nas primeiras aulas de química nossa. Uma coisa que você tem que entender é que toda atividade química do átomo está nas camadas eletrônicas, na eletrosfera. Porque é lá que os elétrons trabalham para que o átomo se liga a outro átomo. Então você tem sódio e cloro, correto? Ambos formam uma substância fantástica, o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós usamos aí no dia a dia. Tá certo? O cloro não deixa de ser cloro e o sódio não deixa de ser sódio, né? Toda a atividade do átomo está atrelada, a atividade química está atrelada com o comportamento dos elétrons. E aqui, ó, ele diz o seguinte: os elétrons possuem energia, tá certo? Cada elétron que você tem no átomo, ele possui uma energia, correto? E essa energia depende da distância que ele está do núcleo atômico. Maravilha! Olha só aqui, ó. Eu fiz um desenho aqui para você entender. Aqui está o núcleo, tá certo? E aqui estão as camadas eletrônicas, os níveis energéticos, né? Que seria a eletrosfera. Toda essa região aqui configura a eletrosfera. E os elétrons estão nessas camadas aqui, ó. Claro que a química, né? O Instituto de Química Aplicada e o PAC Universal, né? Instituto Internacional, adotou KLMNOPQ como sendo as camadas, usou essas letras aí como sendo as camadas eletrônicas do átomo, correto? Então eu fiz esse desenho aqui para você entender. Energia total aumenta, tá? Então à medida que o elétron se afasta do núcleo, a energia total dele aumenta. O que acontece quando ele está muito próximo do núcleo? Ele tem muita velocidade, ou seja, ele tem muita energia cinética. À medida que ele vai se distanciando do núcleo, ele perde energia cinética, se torna um pouco mais lento, claro, e ganha energia potencial. Claro, estudantes, para título de vestibular, disciplina de química, nós não vamos calcular energia cinética, isso aí é coisa da física, tá? Aqui é só para você entender como é que funciona a atividade atômica. Então, à medida que ele vai se afastando, ele vai perder energia cinética, porque ele perde velocidade e ganha energia potencial, tá certo?
e automaticamente a sua energia total aumenta. Ótimo, maravilha. Então, depende da distância que ele está do núcleo. Então, a sua energia vai depender da distância que ele está no núcleo. Tá certo? Quanto mais afastado do núcleo, mais energético é o elétron. Maravilha. Segundo item, quando um elétron adquire energia, ele se move de um nível energético para o outro, mais afastado. São os saltos quânticos dos elétrons. Aliás, nós vamos dar uma aula aqui só de números quânticos, os orbitais, a distribuição em orbitais. Isso é uma maravilha. Tá certo que não tem caído assim nos vestibulares com muita frequência, mas é importante você entender, porque a hora que nós fizermos ligações químicas aqui, você vai enxergar uma coisa que a maioria das escolas muitas vezes não ensinam. Não porque não sabe, não porque não quer, mas não ensinam porque não associam uma coisa com a outra, tá certo? E nós vamos passar aqui para você essa novidade em primeira mão. Então, mais afastado, mais energético, certo? Então, à medida que ele adquire energia, ele vai se afastando. Ele salta de uma camada para outra, que é o salto quântico, né? Então, se ele acumula energia na camada L, ele salta para a camada M. Se ele acumula energia na camada M, ele salta para a camada N. Se ele perde energia, ele volta. Ele retrocede. Essa é a propriedade do elétron, salto quântico do elétron. Os átomos podem ter 7 níveis de energia, 7 níveis energéticos, representados por camadas eletrônicas. Estão aqui, ó, os 7 níveis energéticos, representados por camadas eletrônicas. Maravilha! Então, como que funciona isso? O elétron, tá? Ele gira ao redor do núcleo, numa certa velocidade, e nessa camada, nesse nível de energia, ele tem uma quantidade de energia cinética e uma energia potencial, somada as duas me dá uma energia total. À medida que ele se afasta, né, do núcleo, quanto mais afastado for a camada eletrônica do átomo, mais energética ela é, mais energia o elétron daquela camada tem, tá certo? Então, um elétron da camada K tem menos energia do que um elétron da camada M. E assim, um elétron da camada M tem menos energia do que a camada Q, correto? Nós temos no máximo 7 camadas eletrônicas pela configuração da tabela periódica atual. Agora é claro que quando eu saí do ensino médio, em 1994, nós tínhamos aproximadamente 106 átomos, né, descobertos na natureza. Hoje nós estamos quase em 120. Automaticamente, se o homem conseguir descobrir mais átomos, é claro que até o 92, veja bem, depois nós vamos falar isso, até um certo número, acho que 92, de 92 até 100, nós temos elementos naturais. A partir de um certo instante começam a ter elementos artificiais, ou seja, são átomos, né, elementos químicos criados em laboratórios, tá certo? Laboratórios aí de estrutura nuclear, usina nuclear, estrutura atômica. E isso faz com que eu, tendo 120, eu tenha uma configuração eletrônica, uma distribuição eletrônica em camadas. Vamos ver quantos elétrons no máximo cada camada comporta? Uma coisa você tem que entender, isso aqui não é infinito não, cada camada tem um número máximo de elétrons, podem comportar um número máximo de elétrons, isso por conta da distância que ela está do núcleo, tá certo? Então vamos ver quantos elétrons. Então, como eu estou dizendo, o número de elétrons por camada não é infinito, tá? Não é infinito. Isso porque, vamos pegar um exemplo, ó. Vamos pegar um núcleo atômico aqui, eu adoro fazer isso através de ilustração. Quanto mais perto do núcleo atômico, menos elétrons você tem que ter. Por quê? Porque o comprimento da circunferência é curto, então tem pouco espaço para eles girarem aqui. O elétron precisa de liberdade. Agora imagina uma camada bem longe do núcleo atômico. Você não concorda que vai ter mais espaços para eles vibrarem, para eles girarem? E por isso cabem mais elétrons numa circunferência maior? Pois é, a mesma coisa acontece, né? No átomo. Se eu fizer uma rodinha pequena, eu consigo colocar. Vamos supor que nós vamos fazer uma contextualização aqui. Imagina que eu vou fazer uma roda de crianças no parquinho. Se a roda for pequena, eu consigo colocar pouquíssimas crianças, né, nessa roda. Imagina que você vai fazer uma roda com uma circunferência pequena. Eu consigo colocar poucas crianças, né? Na primeira camada eu conseguiria colocar, né, nessa roda aqui, 2 crianças apenas. À medida que eu aumento o tamanho da circunferência, eu posso colocar mais crianças aqui, ó, nessa circunferência, para fazer essa roda.
A mesma coisa, alunos, acontece com os átomos. O aluno, uma vez, numa aula de química, numa escola, ele perguntou por que a camada K só tem 2, não poderia ter mais? Poderia, só que os elétrons não teriam tanta liberdade para poder viajar na velocidade da luz, circular na velocidade da luz. Por quê? Porque ela está muito próxima ao núcleo. Correto? Então, quanto mais afastado do núcleo, maior é a quantidade de elétrons que podem caber, porque a circunferência se torna maior. É você pensar numa roda, né, os elétrons sendo crianças, quanto maior a roda, a circunferência dessa roda, mais crianças vai caber nela e vai poder circular. Quanto menor a roda, menos criança. Tá certo? E cada criança representa um elétron. Maneiro. Aí, ó, sendo assim, você consegue entender. Então, vamos lá, ó. Quantos elétrons cabem em cada camada eletrônica? Vou escrever aqui, ó, K, L, N. Existe uma equação chamada equação de Heisenberg, certo? Que significa x igual a 2n ao quadrado. X, número de elétrons por camadas. N é o número da camada. Certo? Então eu tenho camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Na camada 1, correto? Vamos lá. Na camada 1, ó, camada 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado. Isso vai me dar 2. Tá certo? Na camada 2, 2 vezes 2 ao quadrado. Isso vai me dar 8. Então eu venho na camada 1 aqui, ó, que é a camada K, 2, aqui 8. A hora que eu colocar, não vamos ficar fazendo continha aqui, tá? Porque esse não é o objetivo. 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 9, vezes 2, 18. Então aqui eu tenho 18, aí aqui eu vou ter 32. Na camada 5, 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Na camada 6, 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72. Na camada 7, 7 ao quadrado, 49 vezes 2, 98. Ô professor, mas a professora lá na escola, minha professora de química, o meu professor de química lá na escola passou uma configuração eletrônica, professor, uma distribuição eletrônica assim, que aqui é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, professor. Tá lá, tá assim, no livro didático que eu li na escola tá dessa forma. Realmente, por quê? Porque o número de elétrons que nós temos hoje, o número de átomos, perdão, que nós temos hoje na natureza, a distribuição ela fica organizada dessa forma. Só para você ter uma ideia, alunos, quando eu saí do ensino médio em 1994, a configuração era essa aqui, ó. Eu tinha 8 aqui e 2, tá certo? Hoje nós temos 18 aqui, ó, 18 e 8. Então houve um aumento, se a gente contar aqui, ó, houve um aumento de 16 elétrons. Quer dizer, que novas pesquisas científicas, novos átomos sendo descobertos, novos elementos químicos sendo colocados na tabela periódica. Tá certo? E isso fez eu ampliar isso aqui. O que eu quero dizer é que a regra de Heisenberg, ela determina o valor máximo. Então essa camada aqui, ó, 18 é o máximo, 32, 50 é o máximo. Então aqui tem 32, ainda falta 18 ainda, ó. Aqui tem 72, aqui tem 18, certo? E aqui 98, aqui só tem 8. Então quer dizer que se eu descobrir mais elétrons, mais átomos, perdão, eu vou aumentando esses números aqui até chegar no valor máximo. Quando isso aqui atingir valor máximo, essas três camadas aqui atingirem valor máximo, porque essa aqui já está no máximo, a N, a M, a L e a K já estão no valor, nos seus valores máximos de elétrons. Quando a O, a P e a Q atingir seus valores máximos de elétrons, novas camadas deverão ser criadas. Tá certo? É isso que você tem que entender, isso que você deve compreender. Aqui, a equação me dá o valor máximo. Porém, a quantidade de átomos que eu tenho no planeta me dá uma configuração nesse formato, que é o que está nos livros do ensino médio, na grande maioria. Tá certo? E por falar em atividade eletrônica, né? Salto quântico dos elétrons, essa coisa de o elétron saltar de uma camada para o outro, segundo os livros didáticos, né, as definições que nós temos, a física quântica agora vem trabalhando maciçamente para descobrir, né, essa questão do elétron, as partículas subatômicas, que são partículas menores que o átomo. Agora surgiu
neutrino, uma nova partícula, uma partícula extraordinária que emite fachos de luz e viaja aí na velocidade da luz, e até o colisor de Hadron, construído na Suíça, eles estão tentando descobrir que eles estão tentando afirmar que existe um neutrino que trafega numa velocidade maior que a da luz. Se isso acontecer, teremos a quebra da teoria da relatividade. São novas pesquisas. Nós temos o bóson de Higgs, que é a partícula Deus que originou todas as coisas, descoberta em 1979, 78, década de 70. Então, dizer hoje que o átomo é a menor partícula da matéria, eu estudei química em todo o ensino médio, o átomo é a menor partícula da matéria, está obsoleto, está fora de moda, porque nós temos partículas subatômicas que são menores que o átomo, até mesmo menor que o nêutron e o elétron, tá certo? Que você tem neutrinos, você tem bósons, você tem quarks, gluons, mesons, são partículas subatômicas menores que o átomo, tá? Ok? Então, aqui, alunos, se descobrirem mais átomos na natureza, nós teremos uma ampliação do número de camadas. E aí, nós falando desse salto quântico dos elétrons, né? O elétron está na camada O, de repente ele salta para a camada P, e aí ele volta para a camada O, emitindo um facho de luz. Aí depois, na nossa aula de tabela periódica, você vai saber por que o grupo B chama elementos de transição, por que o grupo A chama elementos representativos. Você vai ter tudo aqui em primeira mão para você, tá certo? E está relacionado com esse salto aqui. Então, esse salto acontece em pulinhos. O átomo ele vai dando pulinhos. A partir de então, para nós termos uma configuração eletrônica perfeita, criaram subníveis de energia. Ai, professor, o que são subníveis de energia? Esses subníveis de energia, eles são umas subcamadas, né? Dentro de cada camada, para poder distribuir os átomos em seus saltos quânticos, né? Fazer uma chamada de configuração eletrônica. Uma configuração eletrônica é aquela que você faz através dos subníveis e depois você distribui os átomos em camadas. Alunos, existe um diagrama chamado diagrama de Pauling, tá? Que nós vamos falar aqui agora para você, mas já podemos dizer em primeira mão quais são os subníveis de energia que nós temos, tá? Ó, eu vou escrever aqui, subníveis energéticos, ok? Ó, subníveis energéticos, S, P, D, F, diffuse, sharp, são esses nomes aí, nomes quânticos, né, da física quântica, S, P, D e F, aqui ó, S, P, D, F. Cada subnível ocupa no máximo, né, um número máximo de elétrons. Então o subnível S ocupa 2, subnível P 6, o D é 10 e o F 14, tá certo? Tá aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar você a construir o diagrama de Pauling. De repente você está lá na prova de vestibular, você esquece, nós vamos dar uma dica aqui para você configurar, né, construir o diagrama de Pauling baseado nas camadas eletrônicas e nos subníveis energéticos, tá certo? Então vamos lá, vamos construir um diagrama de Pauling perfeito para que você possa fazer a sua distribuição em camadas eletrônicas. Vamos lá. O diagrama de Pauling foi um químico fantástico, né? Prêmio Nobel da Química por esse grande feito, né? Estudar as camadas eletrônicas e fazer uma subdistribuição aí nos subníveis de energia, criando esse diagrama, Prêmio Nobel da Química. E ele era um defensor voraz, né, do consumo de vitamina C, morreu agora em 1996, com 96 anos de idade. Grande feito, né, desse cientista. E nós vamos fazer aqui agora para você em primeira mão esse diagrama. Bom, primeiro deixa eu colocar aqui um quadradinho dos subníveis de energia, tá? Subnível S, P, D e F, aqui ó, tá? Então nós temos aqui subníveis S, P, D, F. Qual é a quantidade de elétrons que cada um carrega? Ó, aqui é no máximo 2, aqui é 6, aqui é 10 e aqui é 14, correto? Beleza.
Então, como que você vai começar? Pega as camadas K, L, M, N, aqui, alunos, ó. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Maravilha, certo? Coloca elas numa coluna assim, ó. Forma de coluna, certo? Uma coluna vertical. Bom, você sabe que a camada K, ela tem no máximo 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18. A camada N, 32. A camada O, veja bem, nós vamos fazer a configuração usual, tá? Que é a que está sendo utilizada nos livros didáticos. Essa aqui é a real, que é o número máximo de elétrons que cada camada tem. Porém, a utilizada é essa aqui. Então, nós vamos, baseado na quantidade de elementos químicos que nós temos na tabela periódica, nós vamos fazer de acordo com essa quantidade. Então, aqui, ó, 32, esse aqui vai ser 32, esse aqui tem 18 elétrons e esse aqui tem 8 elétrons. Pronto. Agora, alunos, nós vamos distribuir isso em camadas, certo? Em subníveis, perdão. Porque camadas já está aqui, ó. Correto? Essa aqui é a camada 1, correto? A camada 1 tem 2 elétrons. Então, quais subníveis que ela vai comportar? Apenas o subnível S, que é 2 elétrons, tá certo? Então aqui, ó, você vai colocar camada 1, número 1 na frente. S2. Por que S2? Porque no máximo 2 elétrons, ok? 1 S2. Esse giz aqui, ele não tá legal. Vamos colocar uma cor aqui, mais para dar o contraste com o laranja ali, vocês poderem enxergar melhor. Vamos lá? Então aqui é um S2, ok? Camada L tem 8 elétrons, tá certo? Então, o subnível S entra, porque ele tem 2, e o subnível P tem 6, então ele vai entrar na jogada. Então, eu vou, segunda camada, camada 2, número 2 da segunda camada, S2, número 2 também da segunda camada, P6. Soma aqui não é 8? 2 mais 6, 8. Tá certo? Ó, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês quiserem, eu posso até colocar um número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Camada 3, 18 elétrons. Então vai entrar o SP2, o S2, perdão, o P6 e o D10. Porque 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Então você vem aqui, camada 3. Então 3S2, 3P6, 3D10. Maravilha, aqui ó, 3D10. Camada 4. Camada 4 já tem 32. Então vai lá, 4S2, 4P6, 4D10. Ó, só contar, alunos, ó. 6 mais 2 8, mais 10, 18. Então aqui eu tenho 4F14, estudante. 4F14 com 14, 32. Tá certo? Camada 5. Camada 5, ó. Camada O. 5S2, essa aqui também tem 32. 5P6, 5D10, 5F14, olha lá, ó, 6 mais 2, 8, mais 10, 18, mais 14, 32, 32 elétrons a camada O. E a camada P é a sexta camada, número 6, 6S2, 6P6 e 6D10, olha lá, ó, 6D10. E a camada 7 com 8 vai ter a mesma que a segunda camada, né? Então 7S2, deixa eu dar só um espacinho aqui a mais. 7S2, 7P6. Fecha, né? Só para não ficar, alunos, desorganizados. Deixa eu colocar a camada aqui um pouquinho mais aqui embaixo. 8 elétrons, tá certo? E aqui é a camada 7. E aí eu vou ter 7S2, 7P6. Maravilha, alunos.
Aí eu tenho a ordem energética, eu tenho a ordem geométrica, isso não importa. O que importa é que você precisa fazer a distribuição corretamente. Claro que importa, estou falando besteira, perdão. Importa sim, configuração na ordem geométrica e na ordem energética. Na ordem energética é na ordem dos níveis de energia. Mas a gente vai se atrelar àquilo que os livros didáticos do ensino médio têm passado, né, como a distribuição, né, da configuração, que é por... Você faz a configuração eletrônica, faz a distribuição em subníveis e depois transfere isso para a camada. Vou pegar uma régua aqui, tá? Para nós podermos fazer com maestria. Então você vai começar aqui, ó, seguindo essa ordem, ó, 1S2, depois você vem aqui, 2S2, aí você fez 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, então você vem aqui, ó, 3P6, 4S2, isso, nessa ordem, que ficou meio tortinho aqui, isso, aí você, do 4S2 você vem pro 3D10, 4P6, 5S2, maravilha, vamos lá, olha só, isso aí você pode construir em casa aí no seu caderno e deixar numa folha de sulfite aí para você estudar, servir de material de apoio. Então vem 3D10, 4P6, 5S2, aí nós vamos para o, isso aqui ó, 4D10, 5P6, 6S2. Depois 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Maravilha! 5F14, 6D10 e 7P6. Essa é a ordem, tá? Que nós utilizamos para fazer a distribuição em camadas. E como funciona isso, professor? Olha, eu tenho um número atômico, tá? O átomo no estado fundamental, o número atômico é igual ao número de elétrons, eu utilizo esse número de elétrons para fazer a distribuição eletrônica dele por camadas. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá. Então, professor Luiz Caio Ferreira, como ficaria então o cálcio, que tem número atômico igual a 20, como que os elétrons dele ficariam distribuídos nas suas camadas eletrônicas, né? De acordo com a regra de Heisenberg e o diagrama de Paulo. Bom, 20 atômicos, a gente sabe que no estado fundamental prótons é igual a elétrons, tá? Então o átomo ele tem 20 elétrons, e aí eu vou fazer a distribuição eletrônica dele. Primeiro, por onde a gente começa? Diagrama de Pauling, tá? Então nível 1, S2, começando por aqui, ó, 1S2, vamos lá, 1S2, 2S2, nessa ordem. E aí eu venho para 2P6, 3S2, 2P6, 3S2, tem que contar, alunos, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Aqui é 20, ó, então eu posso prosseguir. 3S2, eu venho para 3P6 e 4S2. Se contar dá 20, ó. Até aqui 10, 18 mais 2, 20. Maravilha! Então, olhando para a distribuição eletrônica em subníveis de energia do elemento cálcio, eu já posso afirmar quantas camadas eletrônicas esse cálcio tem. Sabia? Pois é. Como que eu faço isso? Olhando os números que estão na frente, ó. Tá? Essa aqui é a camada 1, camada K. Essa aqui com essa aqui é a camada 2, é a minha camada L. Essa aqui com o número 3 é a minha camada M. Essa aqui com o número 4 é a minha camada N. Aí eu faço a distribuição. Quantos eu tenho na camada, quantos elétrons eu tenho na camada L? 2. 2. Na camada K, perdão. Primeira camada, 2. Quantos eu tenho na camada L? 2 mais 6, 8. Quantos que eu tenho na camada M3? 2 mais 6, 8. Quantos eu tenho na camada N4? 2. Ô professor, se fosse 19 aqui, eu poderia colocar um aqui? Claro.
Eu tinha que terminar com 4S1. O que eu não posso é colocar 4S3, 4S4, eu não posso colocar mais. Menos, sim. Eu não posso colocar, por exemplo, essa camada N aqui, ela comporta 32 elétrons. Eu não posso colocar mais 32 elétrons nela. Tá certo? Menos eu posso. Correto? Maravilha, está aqui a distribuição eletrônica do elemento cálcio. Vamos mais uma? Vamos pegar mais uma aí. Vamos pegar um elemento, o elemento ferro, por exemplo. Ele é 26 número atômico, tá? Ó, eu posso usar essa aqui, né? Ó, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, alunos, até aqui você sabe que é 20, tá certo? Aí do 4s2 você vai vir para 3d10. Então eu vou finalizar aqui, como aqui é 20, eu vou ter 3d6. Olha lá, ó, eu completo com 6, eu posso colocar até no máximo 10. Como é 26, ó, até aqui 20, 3d6. Pronto, alunos, maravilha, né? Aí eu vou lá, ó, quantas camadas eletrônicas tem? Continua tendo 4. Por quê? Porque o maior número que está aqui na frente das letras é 4. Então K, L, N, N. Só que agora eu tenho 2, 8, né? Ó. Agora aqui na terceira camada que muda 2 mais 8, 2 mais 6, perdão, 8. Mais 6 aqui, 14. E aqui eu vou continuar tendo 2. Tá certo? Correto? Mas professor, que estranho, né? Aqui deu 8 e aqui 2, aqui 14. Por que não pulou já para cá, né? E foi completando aqui. Exatamente isso, essa questão da transitividade dos elétrons. Tá certo? O diagrama de Pauli é perfeito porque ele encaixa exatamente cada elétron em sua devida camada através dessa configuração eletrônica. Alunos, para vocês treinarem, é claro que é importante que vocês façam isso em casa. Coloca aí número atômico 50, 60, números grandes. E você vai, ó, seguindo essa seta aqui, ó. Chegou aqui, você vem para cá, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, S2 e vai fazendo essa configuração. Você pode colocar no máximo 14 no F, no máximo 10 no D, no máximo 6 no P e no máximo 2 no S. Nunca mais, você não vai colocar F15, F16, tá certo? Então agora, nós fizemos a configuração eletrônica, o diagrama de Pauli, nós vamos resolver 3 exercícios básicos para você, dentro dessa linha de pensamento, e na próxima aula a gente vem com números quânticos, orbitais, distribuições eletrônicas em orbitais e tudo mais. Vamos lá? Então vamos lá, alunos. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, essa é a ordem. Vai acompanhando aí no seu caderninho aí, que eu tenho certeza que você fez, né? O diagrama de Pauli na folha de sulfite. Vai acompanhando. 4s2, se eu estiver errado, você me dá um toque e me corrige. Tá? 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p, né? Até aqui, ó, vamos lá. 30, 38, 48, né? 54 aqui, ó. Tá certo? 54. É isso? 30, 48, 54. 6S2, 56, tá certo? E aí eu vou finalizar com 4F2. Maravilha! Agora eu só tenho que contar o número de elétrons e dar o número atômico. Como eu vou contar esses números? Contando os números aqui de cima, ó. Contando os elétrons. Esses aqui são os elétrons. Esses aqui são os níveis de energia, tá? Bom, o que vocês acham mais fácil? Ficar contando os números aqui em cima ou fazer a distribuição? Vamos fazer a distribuição, vai? Vamos fazer a distribuição. O maior número que eu tenho aqui é o 6, ó. Então quer dizer que esse átomo ele tem 6 camadas em sua eletrosfera. Então KL, M, N, O, P. Volto a frisar que esses números aqui na frente representam o número da camada ao qual o átomo, ao qual o elétron está inserido, tá certo? E aí eu vou distribuir. Primeira camada, 2. Eita, tá quebrando aqui hoje, hein? 2 mais 6, 8. Terceira camada, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Terceira camada completa, ó. As 3 primeiras camadas. Quarta camada, 2 mais 6, 8, mais 10. Ó, 2 mais 6, 8, mais 10, 18.
Com 2, 20. Vamos lá. Quinta camada, 2 mais 6, 8. E a sexta camada vem com 2 elétrons. Olha onde está aqui, ó. Essa aqui, vocês sabem que cabe no máximo 32, tá? 32 elétrons, perdão. E no caso aqui, como cabe no máximo 32, eu posso colocar 20 aqui tranquilo, tá certo? Beleza! Vamos ver agora o número atômico, é só somar. Ó, 8 mais 2, 10, mais 18 dá 28, tá certo? Com 20, 48, 50, 58. Então o número atômico desse átomo é 58. 58 elétrons no estado fundamental corresponde a 58 prótons. 58 prótons, número atômico 58. Vai lá na tabela e vê quem que é esse cara aí de número atômico 58. Maravilha. Agora o número 2, nós vamos ter que fazer um pouquinho de continha, mas não é muito não, tá? Sabe que a gente não gosta aqui de ficar fazendo continha de mais, menos. Vamos lá, o átomo A7X, ó, vou desenhar ele aqui numa cor diferente, tá? Ele fala que é 7x lá em cima e 3x mais 2 aqui embaixo, o que significa aqui em cima, alunos, massa, aqui, número atômico. Na tabela periódica é o contrário, eles colocam a massa embaixo e o número atômico em cima, tá certo? E ele fala que esse átomo A tem 38 nêutrons, então o número de nêutrons de A é igual a 38, tá? 38. E aí, qual é o número de elétrons existente em sua camada de valência? O que é camada de valência, alunos? É a última camada do átomo. Por exemplo, nesse átomo aqui, ó, a camada de valência é a camada P, tá? Ele distribuiu os 58 elétrons e na camada P você tem 2 elétrons, então você tem 2 elétrons na camada de valência desse átomo. A mesma coisa nós vamos fazer nesse aqui. Nós vamos fazer a configuração eletrônica dele e ver quantos elétrons ele tem na última camada, que é a camada de valência. Então, vamos lá. Primeiro nós temos que saber qual é o número atômico dele. Vamos lá, nas primeiras aulas de química lá, A é igual a Z mais N, massa é igual a próton mais nêutron. Isso implica que 7x, que é a massa, é igual a 3x mais 2, que é o próton, que é o número atômico, mais 38, que é o nêutron, tá? Me forma uma equação matemática aí. Aí no algebrismo aí das equações, né? A gente não gosta muito de calcular aqui. 4x é igual a 40, né? Fazendo um algebrismo aí, o x é igual a 10. Então daqui, alunos, ó, eu já vou dizer quem é o número atômico dele, tá? Então vamos para cá, daqui para cá, ó. Se x é 10, 7 vezes x, 70. 3 vezes x, 3 vezes 10, 30, mais 2, 32. Então ele tem número de prótons 32. Eu vou fazer a configuração dele até 32. 1s2, 2s2, 2p6, até aqui é 10. 3s2, 3p6, 4s2, até aqui é 20, alunos. Eu quero chegar no 32, então eu posso fazer o 3d10, de acordo com o diagrama de Paulo que você tem no seu caderninho aí, na sua folhinha de sulfite, que você fez, né, durante a aula. Até aqui 30, o que falta? 4p2, lembrando vocês que eu vou colocar o que está faltando, 2, certo? Eu não posso colocar mais do que 6 no P, não posso colocar 4p7, 4p8, mas o P2 eu posso, tá certo? E aí eu vou distribuir, ó, K, L, M, N, 4 camadas. Por que 4 camadas, alunos? Porque o maior número aqui, ó, energético, isso aqui são os níveis de energia, o maior número aqui na frente das letrinhas S, P, D ou F é 4, então ele tem 4 camadas. 2 elétrons na primeira camada, na segunda camada 2 mais 6, 8, terceira camada 2 mais 6 mais 10 aqui, ó, do 3D10, 18, completa a terceira camada, né? Primeira, segunda, terceira camada completas. E aí eu tenho 2 mais 2 aqui, ó, 2 do 4S2. 2 do 4P2, 2 mais 2 elétrons me gera 4. Quantos elétrons na camada de valência? 4 elétrons, alunos. 4 elétrons. Maravilha! Percebe como é fácil, não é difícil? Eu vejo os alunos do ensino médio tendo dificuldades para poder fazer a configuração eletrônica. Professor, eu tenho que decorar o diagrama de Pauling. Olha, eu vou dizer para você a mesma coisa que eu falo para todos os nossos alunos aqui
Superato Educacional Presencial, né, que é um curso que nós damos aqui especificamente para vestibular. Vou falar para você a mesma coisa que eu digo, que eu tenho conversado com eles, a mesma coisa eu vou dizer para você. Na vida estudantil não se decora nada. O que você faz é ter uma intimidade com a coisa, tá certo? Quanto mais intimidade você tiver, mais fácil vai ficar você fazer isso aqui. E como que a gente cria intimidade? Fazendo exercício. Quanto mais exercício você fizer de distribuição eletrônica, de configuração eletrônica, certo? Maior vai ser a sua intimidade com o processo. E aí, automaticamente, o seu conhecimento vai expandindo e você vai adquirindo outras habilidades relacionadas ao assunto. Então, coloca aí número 80, 50, 70 e faz a configuração eletrônica e vê o que dá. Tá certo? Beleza, vamos ao terceiro exercício. O terceiro exercício ele é refinado, que a gente vai fazer discussões. Não tem muita escrita, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. E para finalizar, nós vamos apresentar a nossa terceira proposta. É uma proposta, alunos, de raciocínio, tá? É uma proposta de discussão para a gente poder desenvolver a cultura crítica dos estudos. Não é só enfiar a cara, pôr o dedo nos livros, enfiar a cara nas páginas e estudar e engolir conteúdo sem ter uma análise crítica das coisas. E esse exercício ele cai com uma mão na luva. FUVEST. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que os átomos são indivisíveis. Primeira hipótese. Segunda, os átomos de um determinado elemento químico são idênticos em massa. À luz dos conhecimentos atuais, né? Quais as críticas que se podem ser formuladas a cada uma dessas hipóteses? Maravilha, não vou escrever uma linha para resolver esse exercício, então vamos discutir, tá? Primeira coisa, qual é a importância de Dalton para a química? Dalton é precursor. Antes de Dalton não se falava em química. A química era feita por bruxos. Antes de Antoine Lavoisier e John Dalton, química era coisa de bruxaria. Tá certo? Dalton e Lavoisier são químicos profissionais, químicos com patentes científicas, são precursores. Dalton está para a química, assim como Pelé está para o futebol, assim como Charles Darwin está para a biologia, Pitágoras está para a matemática, são precursores. Por isso que os livros didáticos citam tanto o nome de John Dalton e de Lavoisier como, né, pessoas, né, personagens importantes da história da química que nós temos na química moderna hoje. Só que os conhecimentos de Dalton são obsoletos, né? Por quê? Porque à luz dos conhecimentos atuais nós sabemos que essas hipóteses aqui já estão descartadas. Porém, se não fossem os precursores, né, nós não teríamos a química que nós temos hoje. Tá certo? Então, mesmo a teoria não sendo aceita mais de Dalton, é importante porque foi um passo para as novas descobertas. Então, como é que era o modelo atômico de Dalton? Prótons e elétrons ficavam numa massa distribuída numa massa maciça. Ó. Hoje nós sabemos que o átomo é uma esfera, é um elemento organizado. Né? Ele tem a região do núcleo, que fica prótons e nêutrons, ele tem a região da eletrosfera, ao qual se distribui os seus elétrons. A eletrosfera é composta por camadas, as camadas por subcamadas conhecidas como subníveis, e os subníveis vão distribuindo esses elétrons em orbitais. Maravilha! Né? Essa organização Dalton não pôde dar, mas a estrutura dele foi fundamental para as próximas gerações. Então, ele fala que os átomos são indivisíveis. Isso não é mais verdade depois da bomba atômica, né? Nós sabemos que a bomba atômica se constrói através da fissão nuclear, onde se racha o átomo ao meio. E essa hipótese aqui está totalmente descartável. O átomo ele é lacunar, ele pode ser divisível. Segundo Rutherford, quando fez o experimento, né, no começo do século passado, Rutherford descobriu que o átomo era lacunar, ele tinha lacunas, então poderia ser divisível. A partir de Rutherford é que começam os estudos para que tivéssemos uma configuração, tivéssemos uma estrutura atômica compatível com aquela realidade. E automaticamente, né, o homem, com a sua loucura toda, construiu armas químicas poderosas na base da fissão nuclear, que é nada mais é que você dividir o átomo em partes menores, tá certo? Então,
os átomos não são mais indivisíveis, o átomo é divisível e é lacunar, tem lacunas. Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos em massa. Isso não é verdade. O John Dalton, para ele distribuir os átomos e diferenciar os átomos, ele usou o conceito de massa atômica. Tá certo? Que está em desuso hoje. Assim como as primeiras tabelas periódicas, quando iam distribuir os átomos na tabela periódica para ter uma organização completa, eles se espelharam em massa atômica. Eles levaram o conceito de massa atômica. Hoje nós sabemos que o conceito atual é número atômico, é número de prótons, graças às novas descobertas. Então, dizer que o átomo de um determinado elemento químico são idênticos em massa, está errado, são idênticos em números atômicos, tá certo? Tanto é que nós temos os isótopos, que são átomos que têm mesmo número atômico e diferentes massas. Um átomo ele pode ter mesmo número atômico e diferentes massas e diferentes nêutrons. Nós temos 3 tipos de hidrogênio na face da Terra: o trítio, deutério e o prótio. O prótio é o hidrogênio 1 por 1, um massa e um próton. Deutério 1 por 2, um próton e 2 massas, número de massa. E o trítio 1 por 3, um número de próton e 3 número de massa. Maravilha! Pessoal, isso é importante, sabe por quê? Olha ao seu redor aí na sua casa. Olha na sua mesa de computador, olha na parede da sua casa, a janela, o seu corpo, o seu braço, suas pernas. Tudo que existe de palpável na sua vida, na minha vida e na vida de toda a humanidade vem dessa partícula minúscula, indivisível, que nós não temos a percepção da sua existência a não ser na nossa imaginação. Os cientistas que configuraram essas teorias, que descreveram essas teorias, eles usaram o hemisfério direito do cérebro muito bem, usando um forte senso de imaginação. Senão nós não conseguiríamos ter a configuração eletrônica que nós temos hoje. Vale lembrar você, jovem estudante, que ao estudar, você tem que trabalhar com os 2 hemisférios do cérebro, racional e emocional. Se você não usar a intuição, você não consegue ter uma análise crítica das coisas. Então, tudo que foi configurado foi a partir de uma partícula invisível, que nós não conseguimos enxergar, porém está no nosso dia a dia. Saiba você agora que a física quântica descobriu uma coisa fantástica. O universo é feito de matéria barônica e matéria escura. Apenas 16% é matéria barônica, 86% é matéria escura. O que é matéria barônica, Luiz Caio? Isso aqui, ó, matéria formada por átomos, por estrutura atômica. Então lembra da configuração? Átomos, moléculas, substâncias, misturas, é isso aí. Tudo que você conhece de palpável no universo, matéria barônica é apenas 16%. Os outros 84%, 85% vêm da matéria escura. Que imensidão esse universo, não? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo ou na próxima aula. Nossa, de química vai estar quente. Nós vamos trazer para você os orbitais, os saltos quânticos dos elétrons e os números quânticos, como número quântico principal, azimutal, magnético, ok? Até lá!